Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Bem-vindos a essa segunda aula do curso de A Importância do Ensino das Artes Visuais na Educação Infantil. Bom, essa é a segunda aula. A primeira aula foi focada ali, eu falei sobre a importância do ensino das artes visuais na educação infantil, todo o seu impacto na vida da criança, todo o seu impacto no processo de ensino-aprendizagem das crianças, em vários níveis, em várias esferas da vida daquela criança. E hoje, nessa segunda aula do curso, eu vou focar mais na questão do professor, na questão de vários âmbitos do professor, como que ele deve compreender esse processo para que tenha um melhor ensino das artes visuais na educação infantil. Então, agradeço a todos vocês que estão presentes mais uma vez para assistir esse curso. E vamos lá, vamos dar um segmento. Então, vamos começar compreendendo qual que é o papel do professor, né? Então, o professor, ele vai ter esse papel de articulador. Ele vai ter esse papel de ser o mediador do processo de ensino-aprendizado daquela criança. E tudo isso é fundamental, o professor ter essa compreensão, porque ele vai apoiar todo o processo de aprendizado da criança, ele vai apoiar todo o desenvolvimento que envolve todas essas áreas do processo de aquisição do conhecimento, além de envolver o relacionamento com as famílias de cada criança, com o pessoal de toda a escola, gestores, diretores, outros educadores. Então, o professor ele tem esse papel amplo, de ampliar, de se relacionar não apenas com os alunos, mas com todo o âmbito do conhecimento, com os pais, com a escola em geral, com os outros professores, para que ele possa ter uma prática mais significativa. Além disso, o professor ele deve buscar acolher toda a diferença que são observáveis ali dentro do espaço educativo. Compreender que cada criança é uma criança, cada criança vai ter um tempo, cada criança vem de um contexto específico, sabendo que cada criança vai ter um tempo de aprendizagem, reconhecer que cada um vai aprender de uma forma. Então, a partir do momento que o professor acolhe todas essas diferenças, considerando-as como parte do processo, ao fugir dessa padronização, do engessamento da educação, mais ele vai ter a prática ampliada para o seu caminho como professor e para o ensino em geral aqui que eu estou focada no ensino de arte e educação. Então, o professor ele tem esse papel de mediar, de facilitar. Ele vai facilitar a compreensão da criança, vai facilitar o acesso da criança àquele tipo de conhecimento. Ou seja, vai articular, vai ser um facilitador na articulação da criança ao compreender esses novos conhecimentos que estão chegando para ela agora, naquele momento, naquela aula. E vai sair cada vez mais desse olhar do professor como sujeito central, que detém toda a informação. Considerando que o professor também, ele, em todos o seu tempo de prática, ele também vai estar no lugar de aprendiz também. Ele vai também aprender. Então, o importante dessa consciência na prática educativa, que o professor, ele não é o centro do processo educativo, ele é um mediador,
ele é um facilitador, ele é aquele que conduz o aluno, a criança, àquele conhecimento específico. E tendo em mente também que ele, durante a prática, ele também aprende, durante o seu processo e o seu caminho como professor, ele está constantemente aprendendo, ele está constantemente tendo ele vai constantemente ter essa consciência de que é preciso refletir sobre os aprendizados que ele mesmo está adquirindo na sua prática educativa. Então, o professor ele vai ter esse papel de fazer com que, a partir da sua prática, das suas reflexões, atividades, ele vai auxiliar os alunos, as crianças, a sintetizarem todo o conhecimento recebido. Ou seja, reter, compreender, ancorar todos esses conhecimentos compreendidos. Ou seja, sintetizá-los de uma maneira significativa, que a criança possa expandir tudo isso para a sua realidade, para a sua vida pessoal como um todo. Então, esse é o papel do professor mediador. E outra questão muito importante é que o professor ele precisa entender essa formação integral dos alunos, compreender que os alunos eles têm diferentes esferas que estão inseridos, o meio familiar, além do meio educacional, lazer, histórico, e quanto mais o professor ter essa consciência da formação integral dos alunos, melhor ele vai desenvolver a sua prática no ensino da arte e educação, no ensino, em um ensino que seja significativo e que atue de forma direta na vida dessas crianças. E até eu vou citar aqui uma frase do Paulo Freire, que ele refletia bastante ali sobre as questões educativas e principalmente também pela prática educativa, do papel do professor, o que o professor deve interiorizar ao seguir esse caminho de educacional, né, de ensinar. Ele falava muitas coisas que são muito importantes para que o professor possa seguir um caminho baseado numa educação efetiva, numa educação que valorize a autonomia dos sujeitos, intervindo de uma maneira positiva. E uma das coisas que ele falava, que eu achei muito interessante, é que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. E toda essa frase aqui do Paulo Freire, ela vai, mais uma vez, resumir tudo que eu falei há pouco, que o professor, ele não é o detentor, ele não é o centro, ele é o mediador, né? O professor, visto como um mediador, essa frase aqui, ela vai resumir muito essa questão, de que o professor, ele vai ser o mediador para criar as possibilidades necessárias para que a criança construa o conhecimento. Ele vai criar atividades, reflexões, interações que vão auxiliar a criança neste processo de construção do conhecimento. Ficando muito claro aqui, a partir do olhar desse educador maravilhoso, Paulo Freire, o papel do professor, neste caso aqui, na educação infantil. E mais aprofundado aqui no ensino da arte. O professor, ele vai ser
o mediador. Ele vai ser aquele que vai propiciar novos caminhos, novos meios, para que aquele indivíduo conheça diferentes coisas, para que ele tenha acesso a diferentes produções, a diferentes formas artísticas de observar o mundo e as questões da vida, questões culturais, questões da comunidade, questões, enfim. Daí cabe ao professor saber elaborar como que ele vai articular toda essa gama de questões para serem trabalhadas com as crianças. Então, o professor ele vai ter essa responsabilidade, essa é a palavra, ele vai ter essa responsabilidade no sucesso ou no insucesso da criança na aquisição do conhecimento. Então, o professor ele contribui muito, muito mesmo, para que o processo educacional, de aquisição do conhecimento da criança seja significativo. Por quê? Porque ele precisa se aprimorar, ele precisa cada vez mais ir atrás de novos conhecimentos, novos cursos, para que ele possa ter uma atuação efetiva e responsável, tanto com a sua prática, quanto com o desenvolvimento dessas crianças, com o desenvolvimento e o acesso aos diferentes tipos de conhecimento das crianças nessa fase, né, da educação infantil. E agora aqui, retomando mais algumas questões, assim, relacionadas à arte-educação, ao ensino das artes visuais, ela propicia a arte esse contato com a criatividade. Além de produzir, de trazer a oportunidade de entrar em contato com a imaginação. Claro que sempre ancorado a condução do professor em todas essas esferas cognitivas da imaginação, da criatividade. Então, cabe ao professor também se especificar cada vez mais, se melhorar, buscar novos conhecimentos, quebrar paradigmas, muitas vezes, que não foram questionados na sua prática, para que ele possa cada vez mais conduzir a criança nessa esfera de diferentes áreas do conhecimento. Então, o espaço da escola também, ele é algo que é muito importante, que vai servir como espaço para que o professor tenha todo o amparo necessário para que ele consiga desenvolver todos os seus projetos. Então, a escola, ela vai ser esse espaço educativo que tem também essa responsabilidade muito grande, assim como o professor. Além de dar o suporte para o professor, nessa questão de desenvolvimentos de projetos, de novos projetos, de ter todo o espaço necessário, um bom espaço, uma boa abertura, uma escola que dialoga com respeito com os professores, reconhecendo também, respeitando a liberdade dos professores em montarem ali, em elaborarem as suas aulas, de maneira a sempre colocarem o seu melhor, e o melhor sempre é colocado quando tem essa liberdade do professor exercer todo o seu papel de educador. Então, a escola, ela também traz essa grande responsabilidade, tanto com o professor, de dar o suporte necessário, físico, material, social, psicossocial, de respeitar cada ser humano, cada individualidade de cada professor, e assim o das crianças, porque daí, mais ainda, o processo de ensino-aprendizagem ele vai ser mais efetivo, ele vai ser mais prazeroso, ele vai ser mais leve, vai ser mais agradável para todos os educadores que
que estão participando e envolvidos neste processo. Então, não é só o professor que é envolvido. Todos os educadores escolares ali, eles serão também envolvidos para que esses processos que serão realizados de arte e educação, ou no geral como um todo, tenham eficácia, tenham uma sustentação no aprendizado, no respeito, na base, né? Outra coisa que eu vou falar também é o contato com as linguagens, com essas diferentes formas de linguagens que serão desenvolvidas através ali das pesquisas dos professores, do seu aprimoramento, em trazer essas novas linguagens, essas novas formas artísticas de arte educação, de arte educativa, além de trazer toda essa dinâmica que se interage entre os diferentes espaços, ela vai propiciar aos alunos e a todos aberturas de novos caminhos, novas maneiras de olhar para o mundo, para as questões diárias, no micro e no macro. Novas perspectivas para a compreensão do meio. E aí, mais uma vez, a amplitude de tudo isso, a amplitude no micro e no macro, de todo esse ensino da arte e educação, de como uma coisa fala com a outra, de como as coisas estão ligadas de forma interdisciplinar. A escola, os alunos, o professor, os educadores, para que isso seja mais compreendido, retido pelos educadores, pelos professores, pelos diretores, para as pessoas que estão envolvidas nesse processo gradual de introduzir a arte-educação, as artes visuais, no ensino da educação infantil. E a arte, ela tem esse ponto-chave, que ela tem essa qualidade, é uma qualidade de alfabetizar pelo olhar. Alfabetizar, ela tem essa qualidade de alfabetizar pelos sentidos, pelo olhar, e traz a oportunidade do aluno desenvolver toda a percepção, toda a sensibilidade do dia a dia, compreender que ele está no contexto escolar, que a escola ela vai fazer tudo possível para trazer toda a estrutura física, material, emocional, que possa ancorar cada vez mais esse ensino nessa perspectiva de eficácia. Então, a arte, ela traz, ela amplia. Então, quanto mais ela é trabalhada na educação infantil, por ela ter essa questão muito ligada à sensibilidade, a esse olhar de alfabetizar pelos sentidos, pela sensibilidade, por essas questões mais sutis, mas ela vai servir como um meio, uma ferramenta para que auxilie de forma significativa todos os âmbitos educacionais. Então, o professor que ele aplica a arte, ele facilita, ele é um facilitador. Ele vai introduzir aquele aluno, aquelas crianças, no processo de dar significação a várias questões. As questões que fazem parte do seu mundo, como exemplo. Ele vai facilitar a criança a significar questões do seu cotidiano. Ele vai ser um facilitador a oportunizar as crianças a darem significado às questões que acontecem muitas vezes no ambiente escolar, na comunidade, em um nível talvez mais global. Então, ele vai ser essa ponte de facilitar a criança a significar todas essas questões todas essas informações que são chegadas até a criança.
a nível cultural, a nível pessoal, a nível do contexto da comunidade, da própria escola, da família. Então, essa importância de compreender a esfera valorosa que tem o educador. Nesse caso aqui, o professor que trabalha com a arte e educação. Então, toda essa oportunidade que o professor tem de ser um meio com que a criança, um facilitador da criança ressignificar todas essas questões, ela pode ser compreendida de uma maneira e ser aplicada de uma maneira artística, que será uma maneira, com certeza, leve, lúdica, pois a arte também ela vai envolver toda essa questão lúdica, toda essa questão de leveza, para que a criança tenha esse contato maior com essas ressignificações, através dessas manifestações, produções artísticas desenvolvidas e escolhidas com muito critério pelo professor, que com certeza vai desenvolver as suas habilidades, o seu senso crítico, a sua visão ampliada diante das questões, diante das coisas que aquela criança precisa ressignificar, significar, dar algum significado naquele momento. Então, o ensino da arte, ele vai ter, através da arte, ele vai ter, juntamente com a ludicidade, essa questão de significação, através da crítica, de conversas, de produções artísticas, sendo, mais uma vez, um facilitador para toda a compreensão da criança e com a sua interação com o mundo. Então, a importância, mais uma vez, que eu vou ressaltar, do professor buscar cada vez mais melhorar o seu conhecimento. Buscar cada vez mais novos conhecimentos para que ele possa ampliar o seu repertório, né? Pois, sem o conhecimento em arte, focado aqui em arte, mas isso é em qualquer coisa, né? Sem o conhecimento, é impossível que a consciência da identidade cultural desenvolva naquela criança. Então, se o professor ele não tem conhecimento, não tem a profundidade das questões que estão sendo trabalhadas, de que forma ele vai abordar aquela arte, de que forma que ele vai ancorar todos os ensinamentos para que eles sejam retidos através de uma produção artística, por exemplo, essa consciência ela não vai ser retida. Ela não vai ser retida. Pois sem esse conhecimento em arte, é impossível desenvolver a consciência de identidade nessa criança, seja de identidade cultural, compreensão dos seus papéis em diferentes áreas da vida. Então, essa compreensão cada vez mais faz um link naquilo que eu falei na primeira aula, que foi em relação à arte sendo usada historicamente como veículo de expressão. Então, por ela ser esse veículo de expressão, toda forma de expressão, ela tem essa característica de aprender, de profundidade, de sensibilidade. Então, quanto mais o professor ele amplia os seus conhecimentos, mais em arte, nesse caso, em arte e educação, em artes visuais, mais ele vai poder ser um facilitador significativo e preparado para desenvolver essa consciência sociocultural nas crianças, no seu dia a dia, ali no processo educativo. Então, o professor, como ele tem esse papel de ele tem o papel de passar a arte com abrangência. Mais uma vez, vou focar aqui naquilo que eu falei na primeira aula. O professor evitar ter essa visão enrijecida, essa visão pragmática,
muito racional, muito moldada da arte, pois quanto mais ele compreender a abrangência da arte, que a arte abrange muitas questões, tá? Está abrangindo tudo, nível histórico, social, cultural, pessoal, sensível, psicossocial, mas ele vai ter esse tato para lidar com essas crianças e para desenvolver essa consciência de identidade do indivíduo. Então, quanto mais ele tem essa consciência da abrangência da arte, que não é a arte, ela não tem essa questão rígida, essa questão engessada, mais ele vai poder ter essa flexibilidade ao trabalhar com a arte, compreendendo que a arte abrange vários níveis da natureza, cultural, histórico, cotidiano, pode ampliar todo esse leque na escolha dos seus materiais, que é um exemplo. Inovar, escolher novos materiais que muitas vezes não são compreendidos como materiais da natureza, materiais que possam sair dessa rigidez que muitas vezes foi estabelecida na educação infantil, no olhar e ao trabalhar com a arte. Então, a importância do professor, ele buscar essa abrangência nesse nível, dos materiais, da arte como uma abrangência de atuar em vários setores. Tendo em vista tudo isso, amplia cada vez mais a oportunidade de refletir, de transformar, porque ao refletir sobre todas essas questões, ele vai ter uma maior condições de transformar ativamente, entendeu? De atuar de forma ativa, para ele poder perceber melhor o mundo, né? Tanto o professor quanto a criança. Porque o professor, ele, como eu disse, ele está o tempo todo aprendendo. E ele tendo essa consciência, ao ele passar tudo isso para a criança vai ter uma possibilidade melhor de refletir sobre o que está sendo feito, o que está sendo aplicado ali naquele momento, refletir, aprofundar, para poder transformar o contexto, para poder transformar de forma mais significativa o mundo, a questão, a esfera pessoal da criança, o mundo como um todo. E assim também poder compreender melhor o mundo, né? Além do que poder atuar também, através da reflexão, de uma melhor reflexão, né, a partir desses conceitos, das atividades vividas, traz essa possibilidade de transformar, atuar no mundo. Então, o professor, na arte e educação, ele vai ter essa responsabilidade, né, que é a responsabilidade deste processo, que esse processo tenha sucesso na aquisição do conhecimento desses novos saberes. Então, o professor, mais uma vez, ele tem essa responsabilidade de integrar na sua prática todos esses conhecimentos para que tenha cada vez mais sucesso, por ser essa ponte maravilhosa que o Paulo Freire fala, que ele é a ponte de conhecimento, o mediador, para que ele tenha mais sucesso por ser essa ponte na vida das crianças, né? Na vida das crianças, na aquisição de novos saberes,
de novos saberes artísticos para uma melhor compreensão do mundo, das questões que envolvem todo o contexto dessas crianças nessa fase de aprendizagem. Então, mais uma vez, o Piaget, vou citar uma frase aqui do Piaget, que ele fala: o professor, ele não é quem ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Mais uma vez, o professor, quanto mais ele se qualifica, mais ele vai ser uma ponte, um mediador eficaz para ser um mediador eficaz no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Por quê? Ele vai compreender essa esfera do ensino, essa esfera de ser mediador, como um amplo espaço de responsabilidade para si mesmo e para essas crianças. Então, o professor não é quem ensina, mas quem desperta no aluno a vontade de aprender. Então, cada vez mais o professor ele tem que ter essa clareza sutil, de ser uma ponte que desperta, que isso está muito forte na arte, né? O professor buscar desenvolver toda essa questão sensorial, de trazer de ser agradável aos olhos, tanto a nível da sua conduta e a nível também dos espaços, um espaço bem elaborado, agradável, que comunique algo para as crianças, que comunique, que as chame de alguma forma para se entregarem a esse processo de conhecimento. Então, o professor, ele tem que ter esse compromisso com o seu trabalho, de organizá-lo de uma maneira compromissada para que o ensino seja um ensino de arte e educação, como eu estou focada aqui no caso das artes visuais, para que esse ensino seja com uma melhor qualidade, para que esse ensino seja um meio de despertar a vontade de aprender naquelas crianças, para que a sua prática seja uma maneira de despertar a vontade de conhecer sobre novas coisas, sobre novas esferas da vida. Então, mais uma vez, a importância do professor ter uma rotina compromissada, ter um estudo compromissado com a sua própria prática. Nesse caso aqui dos ensinos das artes visuais que eu estou tendo foco, né? Então, é importante o professor como mediador, inserir tanto reflexões práticas, tanto questões práticas, como reflexões mais profundas, mais teóricas, além de ter a troca de trocas de experiências com o todo, com os amigos ali, com outros espaços da creche, da escola, da comunidade, da sociedade, dos espaços relacionados que possam conversar melhor e abrir melhor essa compreensão do ensino da arte, seja museus, exposições e etc. Então, esse desenvolvimento e aprimoramento da prática educativa, ele vai ser desde que o professor ele está estudando essa educação, desde a graduação, e até a sua vida como professor, ele vai ter que ter essa consciência de se aprimorar cada vez mais, de refletir sobre a sua prática educativa, pois ensinar exige todas essas facetas, esses âmbitos. Como disse os estudos de Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, que ensinar exige muitas coisas, como pesquisar, aquilo que eu falei, professor,
ele precisa cada vez mais pesquisar, desenvolver a sua pesquisa, o seu lado crítico, a sua criticidade, o seu reconhecimento cultural, respeito às diferentes culturas, reconhecer que as culturas variam, que todas merecem e precisam ter o seu devido respeito e conhecimento também, reconhecer essa diversidade cultural, ter ancorado essa questão do respeito, respeito à diferença, respeito ao contexto que cada aluno está inserido, porque tudo isso está relacionado à ética, que o Paulo Freire fala muito, que o professor ele nunca deve perder de vista essa ética no ensino, no ensinar. E Paulo Freire também cita muito essa questão da estética, que está relacionada muito à arte, que a arte ela tem muito essa ligação com a estética, com o visual. E Paulo Freire ele fala muito disso, que o professor ele tem que desenvolver tanto o senso ético como o senso estético. Ao compreender o seu papel como mediador, como um facilitador que desperta a vontade dessas crianças em aprender, o professor cada vez mais deve integrar todo esse senso ético e estético no ensino da arte-educação. Como eu falei, desenvolver um espaço agradável, desenvolver novas formas que saem desse enrijecimento para que ele seja, desculpa, cada vez mais uma ponte significativa na aquisição do conhecimento dessas crianças. Outra coisa importante também que o Paulo Freire fala muito sobre o que exige essa questão do ensino, né? Ensinar exige também metodologia. Metodologia. O professor ele precisa ter um método, ele precisa se preparar antes, ele precisa desenvolver, planejar, ter uma metodologia, se comprometer cada vez mais com esse seu papel de mediar o conhecimento para essas crianças. Além também, que o Paulo Freire cita muito essa questão da novidade. Novidade, sempre buscar inovar, romper paradigmas, romper com questões prontas, com coisas prontas, com ideias prontas, e isso vai reverberar se o professor ele é ou não, ele está ligado ali ao ensino de arte, isso vai reverberar em todo o processo educativo, pois não vai ser aquela coisa monótona, vai ser aquele momento que as crianças vão se interessar, vão ter vontade de descobrir o que tem, porque é algo novo. E as crianças, nessa fase da educação infantil, estão muito ligadas e abertas ao novo. Então, sempre que vê uma coisa nova, é uma surpresa. É uma surpresa e logo elas querem conhecer, querem descobrir, ter aquela sede. Então, quanto mais o professor trazer esse valor da novidade para as suas atividades, para as questões que serão trabalhadas, mais ele vai melhorar a sua maneira de ensinar, mais ele vai desenvolver uma melhor prática educativa e com certeza vai ser um acesso mais eficaz para todas essas crianças nesse processo de aquisição do conhecimento. Outra coisa muito importante mesmo, que está ligada a tudo isso aqui que o Paulo Freire fala muito, que ensinar exige todas essas coisas, né? Buscar essa autoformação, fazer cursos, que está ligado aqui à novidade, né? A criticidade, que é um dos pontos que ele fala da exigência do professor nesse lado de educar. Então, o professor deve buscar novos cursos, novas informações, ser um pesquisador ativo,
ser um pesquisador ativo. Se ele atua na educação infantil, ser um pesquisador ativo, pesquisar, buscar fontes, buscar esse aprimoramento para que esses momentos sejam cada vez mais ricos. Ter esse preparo contínuo, para que ele tenha o domínio, pois quanto mais o professor se prepara, pesquisa, desenvolve esse lado crítico, esse lado de desenvolvimento estético, ético, crítico, mais ele vai ter o domínio pleno para passar tudo isso para os alunos, para as crianças, para o meio educacional como um todo. Ao escolher bem os conteúdos que serão trabalhados, escolher bem, ter uma sistematização, sistematizar tudo aquilo através de uma metodologia, ao conhecer o que eu quero trabalhar, o que eu quero despertar nas crianças, qual o aprendizado, o que eu tô buscando, o que eu busco ali, o que eu busco. Então, quanto mais o professor ter essa consciência, melhor a prática dele vai ser, mais a prática dele vai ser significativa. Então, com relação com os alunos, então, ele tem essa relação, eles se relacionam o tempo todo com o meio. Eles se relacionam com o meio, e a partir disso, que eles vão desenvolvendo as suas experiências estéticas e artísticas. Ao relacionar com o meio, os alunos cada vez mais vão desenvolver essa percepção estética, essa percepção artística, esse comprometimento também com o meio, com o social. Então, esse é o compromisso da arte na educação. Mais uma vez aqui eu vou falar dos pontos que é o compromisso da arte na educação. Então, educar a sensibilidade para que a criança possa estar em contato com esferas humanas no espaço-tempo da sua cultura. Então, educar com a arte, ele vai cada vez mais desenvolver essa sensibilidade da criança na sua maneira de perceber todo o contexto que foi trabalhado, para que assim ela possa ter o contato com a esfera humana no espaço-tempo da sua cultura. Mais uma vez, o poder da arte como forma de ferramenta para adquirir o conhecimento, porque ela vai permitir que aquelas crianças tenham um contato melhor, mais significativo com as esferas humanas, no espaço e no tempo que aquela criança está vivendo, no tempo e espaço cultural que aquela criança está vivendo, o momento que o país está passando, o momento histórico que ela está inserida, as questões sociais que abarcam todo o contexto atual no qual a criança vive. Então, a arte ela serve muito como essa ferramenta de construção histórico-social, histórico-cultural, atuando na formação da identidade. Ao atuar na formação da identidade de sujeitos críticos, de sujeitos que reconhecem o seu papel, os seus deveres, os seus direitos também, podendo assim atuar de forma, eu falei aqui agora há pouco, né, de uma maneira que seja crítica e que ele possa compreender essa abrangência a partir das reflexões e da troca com o todo, né? Então, é muito importante essa questão na arte, por ela ser esse facilitador
Então a criança ela vai ter essas trocas de experiências artísticas, estéticas, vai desenvolver novos saberes, vai desenvolver novas habilidades, que isso também é muito importante no processo da educação infantil. São fases muito importantes para o desenvolvimento psíquico, para que a criança possa integrar todos esses saberes na sua vida como um todo. Então, a arte ela traz esse compromisso de educar com a sensibilidade para que a criança possa estar em contato com esferas humanas, com essas esferas que eu falei, esferas artísticas, culturais, da sua cultura naquele determinado momento que ela está vivendo. Então, por isso, cada vez mais o professor, quanto mais ele compreende o seu papel de mediador, o seu papel de sujeito ativo na construção da sua própria prática, valorizando e ao levar em conta e valorizar toda a criticidade, pesquisa, novidade, ética, estética, respeito, reconhecimento cultural e o ponto-chave, o testemunho dele. O testemunho que ele vai dando ao ser tudo isso, ao ser, ao viver, toda essa integração na sua prática, automaticamente ele vai dar esse testemunho que o Paulo Freire fala. Ele vai ser um mediador íntegro, ele vai ser um mediador íntegro que integrou tudo isso na sua própria vida, na sua própria prática, e que ele faz isso constantemente, porque ele tem essa consciência de que é constante, é um dia, é outro, é daqui 20 anos, refletir a minha prática, refletir, renovar, mudar, buscar novos conhecimentos, buscar o meu aprimoramento, para que ele tenha essa integridade, esse compromisso com a ética, esse compromisso com a estética da sua prática, para que ela seja uma prática agradável aos olhos dele, dos alunos, de todo o mundo como um todo, sabendo, ao ter essa consciência de que ele aprende, ele está em constante aprendizado também, o professor, constantemente. Pode ser 30 anos de prática, pode ter títulos, mestrado, doutorado, ele vai estar em constante aprimoramento pessoal ao refletir cada vez mais a sua prática educativa. E isso tanto na educação infantil como um todo, que é o que um grande educador sempre falou, que é o Paulo Freire, da importância do professor valorizar essa estética na sua prática, de fazer com amor, de fazer com vontade, de fazer porque gosta, de colocar amor e boniteza, beleza em tudo aquilo que ele faz. Pois assim, vai ser agradável, ele vai ser um mediador eficaz na aquisição do conhecimento desses alunos, dessas crianças. Então, a arte também, o ensino da arte traz essa beleza que, com certeza, ela serve de grande importância para todos os educadores, todas as pessoas que estão ligadas na área educacional, porque ela traz essa valorização do lado poético, ela traz essa experiência poética, estética, como uma experiência de formação e transformação. Mais uma vez aquilo que eu falei. Ela está ligada a essa questão poética e estética que é fundamental para nós, professores, futuros professores em formação, para que a gente possa integrar todas essas experiências poética e estética que, sem elas, ficará uma prática
um ensino superficial. Será um ensino superficial. Se todas essas práticas, se essas práticas poética, estética não forem integradas, fatalmente não vai haver transformação. Não vai haver transformação, não vai haver aquisição do conhecimento de forma significativa, de forma que seja realmente assimilada. O professor ele vai deixar a desejar por não reconhecer o valor e a amplitude do seu papel como mediador, ali no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, a arte também ela está muito ligada com essa questão da aventura. É uma aventura sempre ao desconhecido. Ela está ligada muito com isso, de se aventurar ao desconhecido, de lançar o olhar a questões desconhecidas, ao novo, a busca de novos conhecimentos, a inovação. Essa é mais uma característica muito marcante do ensino da artes visuais, da arte educação, que com certeza trazem essa sensibilidade de infinitas produções de sentidos, infinitas formas de ver várias questões, infinitas formas de produzir sentidos para coisas do cotidiano, para coisas que possam talvez estar acontecendo a nível mundial, comunitário. Então a arte ela está ligada a essa questão de se aventurar, de ir em direção a esse desconhecido a partir da produção de novos sentidos. Por isso que ela traz mais essa questão de não se apegar a ideias prontas, a questões enrijecidas, porque como ela tem muito essa questão, a arte-educação, né, o ensino das artes visuais, tem muito essa questão ligada ao desconhecido, ao se aventurar, o professor ele vai ter que ter essa clareza de que ele vai ter que se lançar, que ele vai ter que questionar muitas crenças que ele traz em relação ao próprio ensino de artes, ao próprio ensino das artes visuais, da arte-educação. Ele vai ter que se questionar e soltar tudo isso para que todo esse processo seja um processo que lança ao desconhecido. Claro que com toda essa base que eu falei aqui, todo esse preparo, esse olhar para a sua prática, esse olhar para todas essas questões que ele terá que desenvolver diariamente, buscar diariamente. Quanto mais tudo isso for desenvolvido, e o professor também ter essa coragem que vem do coração, essa coragem de soltar e questionar também todos esses padrões, crenças que vêm sendo desenvolvidos no ensino da própria arte, enrijecendo assim a sua amplitude. Quanto mais ele questionar tudo isso, mais será uma experiência transformadora, rica, maravilhosa, significativa, sensível na vida de todas essas crianças que estão em contato com essa arte, com esse mediador que buscou compreender toda essa profundidade na sua prática educativa como um todo. Então, quanto mais isso for abordado, mais esse processo de aquisição de conhecimento será algo mágico, com infinitos sentidos, com infinitas formas de aprender, com infinitas possibilidades e até com muitas coisas inesperadas. Sabendo de toda essa abrangência da arte, o professor ele não vai se prender a resultados, não vai se prender a ideias prontas, não vai se prender
a questões estereotipadas, porque ele sabe que se ele se prender nisso, ele não vai se lançar, ele não vai se lançar para o desconhecido, ele não vai se lançar para a experiência poética da arte, para a experiência sensível da arte e também da sua prática educativa como um todo. Então, a arte, ela traz toda essa consciência de que essas questões devem ser desenvolvidas, essas perguntas devem ser feitas para o próprio professor, para o próprio educador. Que coisas, que crenças que eu venho carregando comigo que estão impedindo de que a minha prática educativa, de que os momentos sejam momentos mais poéticos, sejam momentos mais novos, com novidades. O que eu preciso soltar para que eu consiga ter essa criatividade na minha maneira de ensinar as crianças, na minha maneira de trazer, de ser um mediador que traz essa curiosidade ativa e desenvolve todas essas habilidades na criança. Como que eu posso ser esse veículo de magia, de estética na minha vida e na vida de todas essas crianças que estão envolvidas aqui na minha prática? Então, são perguntas que o pesquisador, que o professor deve fazer diariamente, continuamente, para que ele ame a sua prática, para que ele ame a sua profissão, para que ele ame o seu crescimento e as suas responsabilidades também nessa profissão que ele escolheu, nessa profissão de ensinar, de ser um mediador ativo, para que ele honre com responsabilidade todas essas questões que o Paulo Freire aqui trouxe, que é de grande importância para o professor fazer essas reflexões diárias. Como está minha prática? Estou trabalhando no nível ético de forma íntegra? Estou trabalhando o nível estético de forma íntegra? Estou trabalhando, tenho trabalhado a minha criticidade, tenho trabalhado a novidade na minha prática, tenho trabalhado a metodologia. Então, todas essas perguntas são perguntas que envolvem o ensinar, o processo de ensinar como um todo. Seja professores da educação infantil, outros níveis, são perguntas que estão presentes atualmente em todo esse processo do professor como mediador, do professor como mediador. Quanto mais ele se conhece, quanto mais ele se questiona, quanto mais ele não deixa passar tudo isso no decorrer da sua prática, no decorrer dos seus afazeres, do seu trabalho, quanto mais ele integra tudo isso na sua vida, ao saber e ter a consciência de que o seu trabalho faz parte também do seu aprendizado como um todo, como sujeito, pois o professor também vai estar sempre aprendendo, assim como as crianças, mas ele vai ser esse canal significativo, esse mediador para a aquisição de conhecimento desses seres. E na arte e educação, quanto mais o professor faz isso, mais ele vai ter toda essa resposta das crianças, essa resposta do que foi ensinado de uma maneira significativa, de uma maneira que vai trazer felicidade para o professor, pois ele vai se esforçar e vai receber de volta tudo isso que ele está buscando desenvolver nele mesmo. Então,
vou citar mais uma vez para terminar aqui, uma frase também do livro da Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível, né? Alguns tópicos aqui de ideias que eu achei interessante que ele fala na Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível. Ou seja, o Paulo Freire fala muito disso, de não aceitar o determinismo e compreender a posição de todos os sujeitos como interventores. Todos estão intervindo o tempo todo. A partir do momento que se vem essa compreensão, as questões engessadas, as ideias engessadas, as crenças engessadas, elas são questionadas, porque são determinismos. São determinismos. E outra coisa também aqui que eu vou citar, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo e nem ensino. Sem a curiosidade que me move e me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Então, a importância, cada vez mais, para fechar, da busca do novo, da valorização do novo, de buscar novos conhecimentos e se aprimorar. Então, é isso, para fechar essa segunda aula, agradeço vocês. Desculpa se pausou, se eu fiquei meio rouca, tá? Mas estou gravando livremente, agradeço a todos que estão aqui e até a próxima aula 3. Gratidão!